Oi. Boa noite a todos. Estamos hoje aqui no Direito em Foco pela Portal Nova 15 Piracicaba. Hoje, esporadicamente, estarei substituindo o nosso apresentador Marcelo Caruso, que por motivos pessoais não pôde comparecer, mas vamos tentar fazer as vezes dele aqui. Hoje estamos trazendo aqui a Alessandra Aparecida Sanches, que é coordenadora, advogada e coordenadora do curso jurídico da Anhanguera Santa Bárbara do Oeste. Boa noite, Alessandra, tudo bem? Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. Agradeço, obrigado aos ouvintes, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho do que a gente tem feito, realizado, não somente eu, como todo o corpo docente, nosso diretor, toda a estrutura que a gente tem lá em Santa Bárbara, que a gente tem feito coisas bem diferentes. Bacana, bacana. Vamos perguntar para você bastante coisas, mas antes disso a gente gostaria de avisar que hoje estamos estreando aqui um novo patrocinador para o nosso programa, que é o jornal A Tribuna de Piracicaba, do nosso querido amigo Evaldo Vicente. Um grande abraço, Evaldo. Um jornal que já deve estar fazendo seus 50 anos de idade, né? A gente acompanha aqui desde há muito tempo, é um grande batalhador aqui em prol da divulgação das notícias aqui em Piracicaba. E um grande abraço e é uma satisfação tê-lo conosco aqui conosco. E Joias Caruso também, que está desde o comecinho patrocinando o programa Direito em Foco, que é um programa voltado realmente para as atividades jurídicas. Aqui a gente entrevista advogados, aqui a gente entrevista professores, promotores, juízes, todo mundo do meio jurídico, para trazer sempre novas informações para esse público tão ávido por informações, né, e por justiça e por tudo que é afim do meio jurídico. Alessandra, eu tenho a satisfação também de estar me formando esse ano em Direito, né, pelas faculdades Anhanguera, aqui de Piracicaba. Inclusive meu coordenador, que foi o Nestor Negrelli, um grande amigo, hoje é o Ilnato Toledo que está coordenando aqui, e satisfação de vê-lo aqui coordenando Santa Bárbara do Oeste, né? Numa faculdade aqui do lado, né? Da mesma rede Anhanguera. O que você pode me dizer? Primeiro, vamos começar pelo início. Você também, antes de ser professora, se formou em Direito, é do meio jurídico. E você chegou a trabalhar nessa área? Sim, eu sou advogada, sou formada pela Unimep, na turma de 98, também advogo. Hoje não tanto quanto quando eu assumi a coordenação, eu estou na coordenação da Anhanguera de Santa Bárbara desde 2019, desde que iniciou a turma. A nossa primeira turma também vai concluir agora em 2023, tendo a colação de grau em 2024, também eles concluem agora. Então, eu tenho acompanhado. É complicado você acumular a função da advocacia, da coordenação do direito. Eu também sou coordenadora do núcleo de lá, também sou docente na casa, mas mesmo assim ainda mantenho um ou outro processo. Eu acabo dando muitas orientações jurídicas, acabo atuando ainda na área também. Não me desliguei por completo, até por causa que, por ser docente, é obrigatório você ter uma atualização. Então, por conta disso, eu acho que o fato de estar no meio acadêmico te torna um profissional mais eficiente, que você é obrigado a estar passando para os alunos todas as novidades, todas as inovações, todas as decisões atuais que a gente tem dos nossos, do Supremo, do Superior Tribunal. Então, isso eu acho que faz de todos os profissionais, os professores que atuam na área,
acaba sendo profissionais, advogados até melhores nesse ponto, e acabam ficando mais atualizados. Com certeza, né? Tem que estar sempre dentro de tudo que Sim. há de novidade, né? E a pergunta, quantos alunos nós temos lá na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, formando em Direito esse ano? Desse ano aqui, eu estou indo para o 10º semestre, no momento com 45 alunos. 45 alunos. E no curso total de graduação? Total, até desse semestre de 2023, nós temos 208 alunos. 208 alunos. E a pergunta, a Anhanguera também, é uma pergunta até que eu como aluno não sei, a Anhanguera também tem um pós-graduação também? Sim, Como é que funciona isso? Aproveitando, inclusive, tem a possibilidade, os alunos agora que vão se formar, como é o seu caso, vocês têm uma bolsa de desconto diferenciada, que se eu não me engano chega a 15%, 15% ou 20%, por vocês serem alunos, né? E poderem migrar. E na pós-graduação, agora atualmente a pós-graduação ela está com a pós em dobro. A Anhanguera, nós pertencemos ao Grupo Cogna. Na pós-graduação do Grupo Cogna, nós temos a pós-graduação do LFG, que é realizada, ela é realizada online, as provas também, as atividades que tem, provas que são feitas, e hoje a pós-graduação você tem a possibilidade de concluir em 6 meses. Ah, é? Então, hoje são bem mais curtas as grades, né, que você tem o período necessário para você concluí-las. Maravilha, maravilha. Então, quem já está se formando tem o direito ainda de ganhar uma bonificação financeira para fazer a sua Para realizar a pós-graduação. E o que seria esse LFG que você fala, que o ouvinte não sabe bem exatamente o que é? O LFG é uma das marcas que a gente tem, né? Que ela foi fundada pelo Luiz Flávio Gomes, que ele era um juiz, foi um promotor, foi um juiz, ele foi um doutrinador muito importante na área jurídica que a gente teve, no meio jurídico, e ele que fundou a LFG. E a LFG ela foi comprada pelo Grupo Cogna, que é o grupo que administra as faculdades da Anhanguera, do grupo da Anhanguera. E dentro do nosso grupo a gente tem também o Red Balloon, temos o Somos, da qual pertence o Anglo. Então nós temos o Grupo Cogna, ao qual pertence a Anhanguera, é um dos grupos mais fortes que nós temos no meio acadêmico hoje em dia. É um conglomerado educacional. Exato. E o Grupo Croton também, o que... O Grupo Croton, ele pertence ao Grupo Cogna, ele faz parte do Grupo Cogna. Ramificações. Isso, uma das empresas. Isso são detalhes, né? O importante é saber que nós temos aí um bom número de alunos se formando, Sim. bem formados aqui, porque realmente a Anhanguera esmera na educação, né? Sim, inclusive na Anhanguera de Santa Bárbara nós temos 2 alunos que já vão colar o grau aprovados para o exame de direito. Então, simplesmente, eles já estão aprovados, eles colando o grau vão apresentar o certificado e já vão poder obter a carteira deles junto à OAB. Olha, que maravilha. E você estava me dizendo aqui antes do início que existem 2 exames ou 3 exames por ano da OAB? Em média, são 3 exames que acontecem por ano, porque geralmente, em o 37, que foi o que esses 2 alunos foram aprovados, a abertura da inscrição para o exame da OAB foi no ano passado. Então, ela se abriu em novembro e encerrou a inscrição, abriu no finalzinho de novembro e encerrou a inscrição em dezembro. A prova ela foi aplicada daí no início desse ano, se eu não me engano foi em fevereiro que foi aplicada a prova, a primeira fase. Os alunos aprovados para a primeira fase vão para a segunda fase. A segunda fase ela ocorreu no final de abril desse ano, que é aí que você tem a lista dos aprovados. E só que sempre antes de sair a lista dos aprovados, já ocorre a abertura da inscrição do exame seguinte. Então, tanto que hoje em dia, o que a OAB faz? O aluno que ele é aprovado na primeira fase, ele automaticamente ele já se encontra aprovado na primeira fase do exame seguinte. Ah, é? Então, por exemplo, os alunos que passaram na primeira fase do exame 38, eles vão poder realizar a segunda fase do exame 39. Por causa que o tempo que você tem para publicação, até transcorrer os recursos que tem do exame 37, não haveria tempo hábil para o aluno se fazer a inscrição. Então, se passou na primeira fase
desse 38. Ele vai para a segunda fase. Se ele não passar, Se ele não já passar vai na direto segunda, pra... automaticamente ele já está na segunda fase do 39. Ah, muito bom, interessante. O que às vezes muda de edital para edital, que é importante ficar atento. Por exemplo, no edital 37, era possível o aluno que ele estivesse matriculado no último ano. Então, ele tinha que estar no 9º ou no 10º semestre, quando ele fosse realizar a segunda fase. Tá. Tanto que por isso que eu tive até poucos alunos que se inscreveram. Nós tivemos só 4 alunos que se inscreveram. Porque quando abriu a inscrição, no ano passado, eles estavam matriculados no 8º semestre. Mas a segunda fase aconteceu em abril. Certo. Em abril, Daria. eles estavam no 9º semestre. Estavam dentro do, Eles estavam dentro, do então, parâmetro, do 9º mas semestre. não se atentaram a isso. Isso, aí então nós tivemos poucos alunos que acabaram se inscrevendo. Agora, para o 38, nós tivemos até que um número considerável. Nós estamos com cerca de 12 alunos que se inscreveram para o exame 38, que acontece agora em julho. Ah, que bacana, que bacana. É bom saber. E quantos pontos? São 80 questões na primeira fase? São 80 questões. Então, a nota de corte que a gente fala, que é o limite que você precisa, depende muito da qualidade dos alunos que vão realizar essa prova. Tá. Geralmente, ela se torna em torno de 60%, 70% da prova que você tem que acertar, para você ir para uma segunda fase. Então, vamos supor, pelo menos teria que fazer uns 56 pontos, no 70%, 55 a 60 pontos. O que eu falo sempre para os meus alunos é que, assim, dentro do exame da ordem, você concorre com você. Por causa que no exame da ordem, ao contrário de um concurso público, que você tem uma quantidade de vagas, você não tem uma quantidade de vagas. Então, por isso que eu falo que depende da qualidade. Se eu tiver uma prova em que os alunos forem muito bem, que a maioria dos alunos acerte mais de 60% da prova, o que vai acontecer? A nota de corte vai subir. Sobe. Mas por que sobe? Porque tem um número absoluto de advogados que são chamados? Não existe um número absoluto. Depende, então, da qualidade, da situação dos alunos. Aí tem, na próprio edital, eles colocam uma fórmula que eles usam para calcular a nota de corte. Tá. E aí, supondo, a pessoa fez lá 70 pontos, foi para frente. Ou vai para a segunda, ela passou na primeira fase, ela vai para a segunda fase. E como seria a Quando segunda ela fase? faz a inscrição para a segunda fase, na primeira fase cai os 5 anos do curso. Tá. Até mesmo matéria que você teve lá do primeiro semestre, de teoria geral do direito, de fundamentos históricos, que fala, não vou ver isso, vai cair na prova. Tá. Só que é óbvio que não vai cair no nível que caía quando você teve a disciplina. Claro. Vai cair com uma profundidade maior. Exato. Então, cai todo o conteúdo do que vocês tiveram na grade. Só que o que muda? São somente provas objetivas, só questões objetivas da primeira fase. Perfeito. E você não tem nenhum tipo de consulta também. Na segunda fase, então, para ir para a segunda fase, quando você fez a inscrição, você já escolhe qual a área que você quer. Para ir, se você for aprovado para ir para a segunda fase, você pode escolher civil, empresarial, trabalhista, tributário, penal. E eu acho que são 5. E constitucional. São as 6 áreas. Na segunda fase, você vai ter questões dissertativas. Então, geralmente, essas questões são sabe aquelas situações problemas? Certo. Que geralmente a gente trabalha em sala de aula, que tem no nosso conteúdo do portal, que tem das disciplinas. Perfeito. São situações, problemas parecidas com aquela. Na qual o aluno, então, ele tem que dar a resolução da situação, só que com fundamentação. Então, o que é essa fundamentação? Ele vai ter que se utilizar, ele pode ter o vademécum em mãos, então ele pode consultar o vademécum, então ele vai ter que trazer a fundamentação de como que é aquela situação, problema apresentada, como que ela pode ser resolvida. E, além disso, ele tem uma peça. Então, ele tem daí uma situação, problema, com vários detalhes colocada, e ele tem que desenvolver a peça referente a essa situação, problema. Aí, o que a OAB vai analisar? Ela vai analisar se o endereçamento está correto, que o endereçamento qual que é o juízo competente para receber aquela ação. Então, se é um recurso, se é uma ação inicial, que tipo de recurso que é. Então, ele tem que ter a fundamentação correta, ele tem que ter o endereçamento, a qualificação das partes correta,
toda a estrutura da peça tem que estar correta. Então, o que eu falo para os alunos, é extremamente importante as disciplinas que a gente tem do estágio supervisionado 1 e 2, que é justamente onde eles vão trabalhar as elaborações das peças. Certo, exatamente. Então, Olha, daí eles vão ter um contato muito bom, com hein? isso. Isso aí, e não é todo mundo que sabe essa dinâmica, né? Na verdade, muitos alunos que eu vejo ali, o pessoal não tá, ainda está meio voando aí, como é que vai ser o exame da ordem, né? Lá em Santa Bárbara, já nesse semestre, a gente teve em maio, nós fizemos um simulado de primeira fase com eles. Então, para cada, eu solicitei que cada professor me encaminhasse 2 questões. Tá. Então, a gente não tinha a possibilidade de fazer uma prova de 5 horas, a gente fez uma prova de 3 horas, então, por conta disso, foi menor, né? Porque o aluno, ele tem 5 horas, o aluno não, melhor. Quem se inscreve para participar do exame da OAB, né, um inscrito, ele tem 5 horas para realizar, ele tem 80 questões. Nós fizemos em 3 horas, eles tiveram 30 questões. Então, dava mais ou menos pela proporcionalidade referente ao tempo. Então, eles tinham 36 questões, para ser mais exato, que eles tiveram para realizar. Olha. E também nós fizemos sem consulta, os alunos separados, celular desligado. Então, eles entravam, foi no anfiteatro, nós separamos por ordem alfabética. Então, o aluno ele tinha que procurar onde ele ia sentar. A hora que ele entrava, ele tinha que deixar a mochila lá na frente, para já preparar o espírito do que eles vão encontrar no exame. Certo. Maravilha, maravilha. Bom, estamos transmitindo aqui hoje Direito em Foco. Excepcionalmente, eu, Ricardo Caruso, estou fazendo a entrevista aqui com a Alessandra Sanches, devido a um problema pessoal do Marcelo Caruso, nosso apresentador oficial, né? E estamos aqui contando com o patrocínio da Joias Caruso, desde 1930, no comércio de joias e relógios para a cidade de Piracicaba e região. Hoje, com uma plataforma online, www.joiascarusoleilões.com.br, transmitindo para o Brasil inteiro. E também do jornal A Tribuna de Piracicaba, do nosso grande amigo Evaldo Vicente, que está começando a participar também do patrocínio do nosso programa. Muito obrigado pelo apoio, Evaldo. E hoje, Direito em Foco entrevista a Alessandra Sanches, Alessandra Aparecida Sanches, vamos ser corretos, que é a coordenadora dos cursos jurídicos da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara do Oeste, né? Alessandra, você estava contando aqui dos exames da ordem, né? Isso. Deu bastante dicas, nós vamos explorar mais esse aspecto ainda. Mas eu gostaria de saber também que vocês fizeram lá na faculdade, recentemente, um curso, a Semana Jurídica, né? Semana Jurídica, correto? Correto. Nós realizamos. Você me conta o que é a Semana Jurídica e para que serve? Todo semestre nós realizamos uma semana só de aprofundamento dos estudos, trazendo informações, trazendo apontamentos, situações novas que estão acontecendo no meio jurídico. A Semana Jurídica ela aconteceu em outubro, então nós tivemos a semana de prova, foi na semana seguinte a semana de prova. Em outubro não, desculpa, em maio. A próxima vai ser em outubro. Já dando um spoiler do que a gente está preparando para o próximo semestre. A próxima nossa vai ser em outubro. Então, a gente procura sempre, todo semestre, fazer pelo menos uma semana jurídica. Nessa semana jurídica que nós trabalhamos, como nossos alunos vai ter a primeira formação de primeira turma que a gente vai ter esse ano, então eu tenho uma preocupação muito grande em preparar esse aluno para o mercado de trabalho. Porque você se forma, a gente já tem 2 alunos que vão se formar e vão estar com a carteira da OAB. E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? O que eu vou atuar? O que eu faço na minha vida agora? Que eu acho que isso é um grande receio, um grande medo. Eu sempre incentivo todos os alunos, a partir do primeiro semestre já, eu tenho possibilidade de abrir vaga de estágio, fico sabendo de vaga de estágio em algum escritório, em alguma repartição pública, delegacia. Eu sempre incentivo os alunos a participar e a fazer.
Por causa que, por mais que a gente tente na faculdade trazer análise de jurisprudência, trazer casos concretos, casos reais, situações, problemas em sala de aula, nada supre a realização do estágio. Porque o estágio ele vai ver o dia a dia, ele vai ter contato com a rotina, ele vai ter contato com o corriqueiro do advogado, com o corriqueiro do judiciário, e isso é essencial para o aluno, para o amadurecimento dele. Então, a gente trouxe, uma das palestras que nós trouxemos foi o planejamento estratégico no início da carreira do advogado, inclusive um dos diferenciais que nós temos dentro da faculdade. Você é da turma de 2019, então você teve como estudo dirigido, Sim. Que é o empreendedorismo. Correto. Agora, para a turma que está entrando agora na faculdade, nós temos ela como disciplina interativa, a disciplina de empreendedorismo e inovação. Justamente, qual que é a finalidade dessa disciplina, qual a finalidade disso, por que a gente trouxe esse planejamento estratégico? Porque é necessário para o advogado ele fazer um planejamento da sua carreira, um plano da sua carreira. Então, quais são os pontos fortes que ele tem, quais são os pontos fracos, o que ele precisa melhorar, onde que ele pode fazer isso, qual a área que ele tem maior conhecimento, qual a área que ele gosta mais para se dedicar, para ele começar a explorar e para ele começar a atuar. Correto. O segundo tópico que nós tivemos, nós trouxemos o direito sistêmico, que também vai de encontro a uma disciplina que é um diferencial nosso que a gente tem, que é o modelo multiportas e os meios integradores de resolução de conflito. Porque hoje em dia, nós vivemos num sistema muito voltado para a possibilidade do uso, seja da justiça restaurativa ou seja da mediação, utilizada e não só ficar com enfoque totalmente no judiciário. Porque também você se utilizando da justiça restaurativa, da mediação, muitas vezes a pessoa ela vai em busca do judiciário, eu quero fazer uma execução de pensão alimentícia. Vamos conversar, por que você está querendo? A hora que você começa a conversar e se preocupar de fato com a pessoa que está buscando o amparo, você começa a perceber que o problema dela não é a execução dos alimentos. E mesmo aquele alimentando, ele não está deixando de pagar os alimentos porque ele não tem condição. Muitas vezes ele está deixando de pagar aqueles alimentos por causa que ele achou aquele meio como forma de chamar a atenção porque ele quer estar mais presente na vida do filho. E por meio da justiça restaurativa e desses meios integradores de resolução, você consegue chegar na raiz do problema. Raiz do problema, olha só. Isso é uma coisa nova, né? Sim, do direito, né? Sim. Uma coisa recente que agora está... Que agora está muito presente no nosso meio jurídico e está sendo muito utilizado no meio jurídico. O meio para desafogar também o judiciário, né? Inclusive, doutora? Essa semana eu estive em reunião, faz acho que cerca de 2 dias, eu estive em reunião com a equipe de Nova Odessa, que eles estão fazendo a instalação da justiça restaurativa lá, e a gente está estudando a possibilidade de eventual parceria com a Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, para que nossos alunos possam ter um contato na área, o pessoal que está indo para o núcleo do estágio, né? Para um contato maior com a justiça restaurativa. Muito bom, muito bom. E aqui você falou também da atuação da advocacia em defesa dos direitos da mulher e políticas públicas, né? O que é isso aqui, hein? Exato. O que acontece? A gente teve, durante a pandemia, um aumento muito grande de crimes de violência doméstica. Não só Santa Bárbara, Piracicaba, toda a nossa região. No estado por completo. Inclusive, o aumento de feminicídio que a gente teve um salto muito grande. E, então, é necessário se ter um olhar para a violência doméstica. É necessário se identificar como você conduzir, como você atuar nesse meio. Então, as duas palestrantes que vieram, uma palestrante ela trouxe uma informação referente ao histórico, à evolução, que a violência da mulher ela foi evoluindo a forma como ela era tratada. Há 20 anos atrás, por exemplo, a mulher ela passava por uma violência, por uma agressão, ela ia constrangida, não existia delegacia da mulher. Ela ia constrangida até a delegacia. Hoje você já tem o respaldo de ter uma delegacia da mulher, ela ser atendida por uma mulher.
Então, é um tratamento diferenciado que tem, porque a mulher em si, quando ela é vítima dessa violência, ela já se encontra fragilizada. E ela já é complicado para ela expor a situação que ela se encontra. Isso quando várias vezes a mulher ela tenta justificar o que o agressor fez. Certo. E ela não consegue se enxergar como vítima. Ela não consegue enxergar o ciclo vicioso que ela está vivenciando. Então, por Perfeito. isso que ela precisa. Então, existe uma equipe hoje multidisciplinar que atua nessa área. Então, foi isso que foi trabalhado com os alunos daí durante a Semana Jurídica. Olha, que bom. E essa história da violência contra as mulheres e legislação também faz parte exato. desse programa aí, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, um pequeno break aqui então, falando dos nossos patrocinadores, né? Direito em Foco é um patrocínio da Joias Caruso e do jornal Tribuna de Piracicaba. E a apresentação Marcelo Caruso, hoje excepcionalmente eu, Ricardo Caruso, substituindo-o, mas a semana que vem Marcelo vai estar aqui firme para a próxima entrevista, que vai ser muito boa, hein? São 2 advogados da área penal. Olha só, hein? Dando um spoiler, né? Como se fala hoje. Área penal, doutora, é complicado, hein? Os alunos adoram. Adoram, né? Adoram os artigos, né? Vamos lá. E o que mais aqui? Você vai me falar esse item 5 aqui, que é o programa Emprega Mais Mulheres. O que é essa lei 14457 aqui, que foi tratado aqui no... O que acontece? O programa Emprega Mais Mulheres, ele atingiu diretamente a CIPA. Além de ele atingir diretamente a CIPA, ele também regulamentou o problema que nós tínhamos no meio empresarial referente ao abalo moral que a mulher pode vir a sofrer dentro do ambiente simplesmente pelo fato dela ser mulher. Então, eventuais discriminações que ela tenha dentro do ambiente de trabalho, desigualdade, vexatórios, às vezes situações vexatórias que ela passa dentro do ambiente de trabalho simplesmente porque ela é mulher. Então, constrangimentos, assédios. Então, essa lei, essa Emprega Mais Mulheres, ela veio regulamentar essa situação dentro do ambiente de trabalho. Então, facilitando a contratação e também regulamentando normas de defesa para a mulher no caso de assédio, seja ele moral ou sexual, que ela venha a sofrer no ambiente de trabalho. Muito bom mesmo. Olha, eu estou vendo aqui um tema muito importante também, aqui, vulnerabilidades infantis, exposição na internet. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo direto, hein, doutora? Demais. E desafios dos pais separados no exercício da guarda. O que se me diz desse tema? Deve ter sido Foi top. muito interessante que a doutora Bruna, que trabalhou durante a palestra, porque qual que é o foco? O que acontece? Os pais, em que pese eles se encontrarem separados, é necessário que continue se existindo o diálogo em prol dos filhos. O que é essencial os pais terem a conseguirem separar. Os problemas que existem entre o casal não pode interferir na educação referente ao filho. Inclusive, durante a palestra até eu cheguei a comentar, eu faço uso em relação ao meu filho de um aplicativo que existe da Google, que chama Family Link, que é uma forma que se tem dos pais administrarem o que os filhos estão acessando, quais são os sites, qual que é o tempo que ele está ficando no celular, qual o tempo de uso que tem, dá para você administrar o tempo mínimo, qual que é o limite de uso, porque afinal a recomendação que a gente tem pela pediatria é que até os 14 anos de idade, o uso em média que um adolescente deve ter é no máximo de 3 horas por dia. Entendi. Que isso acabaria você estimulando muito o cérebro do adolescente e isso acaba sendo prejudicial. Então, o que foi tratado é a necessidade dos pais e o poder que eles têm, pelo próprio poder familiar, de administrar esse tempo utilizado pelos filhos
É uma coisa muito na moda, né? Sim, É uma coisa importantíssima. Nossa semana jurídica a gente sempre trabalha com temas extremamente atuais. Atuais, né? Atuais. Tô vendo aqui também, olha, o tópico 7 aqui, né? A segurança pública e a responsabilidade do Estado frente aos atentados das escolas. Quando nós tivemos Conta para mim disso aí, doutora. Quando nós tivemos essa palestra, estava no auge, tinha acabado recentemente de acontecer aqueles atentados que a gente teve no estado de São Paulo. Não sei se você se recorda. Sim, sim. Das escolas, que teve várias escolas, inclusive aqui na nossa cidade, teve escolas que mandaram os filhos embora. A gente teve Tava todo mundo amedrontado, né? Demais. Então, aí correu-se muito boato, né? Muita boataria, aquela coisa toda. Teve muita fake news em relação a isso, como que estava a atuação e como que funciona. O que se debateu muito nessa época é se eu poderia colocar dentro de uma escola o policiamento. Sim. Até, eu me lembro disso, que até foi debatido, depois isso aí ficou, que até eles queriam ensinar os professores a portar arma para o professor andar armado dentro da sala de aula. Quer dizer, é uma coisa doida, né? Então, exatamente esse debate que a gente teve, porque afinal, eu estou dentro de um ambiente escolar. Eu não teve escolas aqui na nossa cidade mesmo, a gente teve várias escolas particulares que se tornaram basicamente cadeias, né? Porque subiu o muro, colocou grade, colocou segurança na entrada, na saída. É complicado, ao mesmo tempo que você tem que cuidar da segurança, a gente tem que tomar um pouco de cautela para a gente não tornar nossos filhos reféns desse medo. Sem dúvida. Extremismos também, né? De pensamentos e ações, né? E aos poucos, o que acontece? Isso foi se dissipando. Não se fala mais no assunto. Não se fala mais no assunto. Então, na época, no momento, estava um debate muito grande e a discussão que se tinha é a necessidade que você tem de a segurança pública, ela tem que conseguir cuidar da segurança ao entorno da escola. Sem dúvida. Não dentro da escola. Sim. Porque você vai colocar um policial dentro da escola, de certa forma... Constrange, né? Você acaba constrangendo os alunos. Sim. Então, você acaba prejudicando até mesmo o ambiente escolar. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muito bom o tema. Muito bom o tema. E aqui você fala também o que mais aqui você poderia nos dizer a respeito desse curso? Tem algumas outras considerações, né? Sim. Nós tivemos também o projeto de extensão que se iniciou esse ano, né? O projeto de extensão ele vai de encontro a uma portaria do MEC de 2018, que regulamentou e obrigou a que todos os cursos de graduação, a partir desse ano de 2023, eles tenham 10% pelo menos de sua carga, da carga total do curso, seja dedicado para o projeto de extensão. Então, o projeto de extensão são atividades e atuações que os alunos devem desenvolver em prol da sociedade. Então, lá na faculdade, lá em Santa Bárbara, nós tivemos 3 eventos que aconteceram com os alunos de Direito que estavam participando do projeto de extensão desse semestre. Nós tivemos o Mutirão da Justiça, que aconteceu na Praça Central, e também no evento de comemoração de 30 anos da APAE de Santa Bárbara, onde os alunos do curso de Direito, eles deram orientações no mutirão da praça e da APAE referente ao direito do consumidor. Então, orientando as pessoas que por lá estavam passando no momento, quais são os direitos básicos do consumidor, qual que é o prazo que ele tem, se tem um defeito no produto que ele comprou, quais são os direitos que ele tem, quais são os meios dele utilizar esses direitos, como que ele pode ter acesso até o PROCON, como que ele pode ter acesso também aos órgãos governamentais que trazem essa proteção para o consumidor. E, por fim, nós realizamos a Manhã da Cidadania, também no finalzinho de maio, lá no Parque Araçariguama, só que daí esse evento ele já envolveu o curso de Educação Física, o curso de Fisioterapia, de Psicologia. Então, nós tivemos o pessoal de Educação Física, eles deram uma atividade física para o pessoal que estava lá presente.
Os alunos de fisioterapia fizeram massagem para as pessoas que tinham Juntou interesse. todo o campus Juntamos todo o campus, a gente Doutora, teve várias deixa eu fazer participações. uma pergunta que o pessoal pergunta muito e é bom você falar. Hoje, uma pessoa que está interessada em fazer um curso de direito, ele formou, fez o primeiro grau, o segundo grau, tal, o ensino médio, né? Que se fala hoje. E quero fazer um curso de direito. Fica muito caro fazer uma faculdade particular, uma Anhanguera, por exemplo? É um curso caro? Olha, depende muito. A gente tem várias bolsas lá na faculdade, e além de bolsa, o aluno também. Ele tem, primeira coisa que eu oriento todos os alunos, está aberta ainda a inscrição do Enem, ainda não se encerrou. Eu oriento os alunos, mesmo os alunos que já estão fazendo a faculdade, que não realizaram ainda, fazer o Enem, porque por meio da nota que você tirou no Enem, você pode se inscrever no ProUni. Pelo ProUni, você tem a inscrição 2 vezes no ano. Então, tem a inscrição no início do ano, que ela acontece logo depois da prova do Enem. A prova do Enem acontece uma vez só por ano. A gente está em fase de encerramento de inscrição agora do Enem. A prova vai acontecer no final desse ano, no segundo semestre. Geralmente, em janeiro, mais ou menos, sai a lista com a pontuação das pessoas que fizeram a prova do Enem. E pela pontuação que você tirou, se você tirar acima de 600 pontos, você tem uma grande chance de participar do ProUni. O ProUni, ele é voltado para as pessoas justamente de baixa renda. E ela proporciona uma bolsa que tem... Não, o financiamento é o FIES. O ProUni, o aluno que se inscreve, ele tem direito à faculdade gratuita, subsidiada pelo Estado. Olha. O FIES já é o financiamento. Para quem não tiver a nota tão boa como... Aí ele pode conseguir fazer sua inscrição para ele participar do FIES. Aí o FIES ele tem o financiamento do curso. Aí o financiamento ele pode chegar até 70% do curso. Tá. Do valor do curso que ele pode chegar. O ProUni é gratuito, O ProUni é gratuito, ele não paga nada daí. E se tiver que pagar, também não é assim exagerado? Não, o FIES daí ele chega até 70%. Eu tenho alunos de FIES que chegam a pagar 100 e poucos reais por mês. E a gente tem também a Anhanguera. Agora a gente já está aberta as inscrições para 2023-2. O nosso vestibular... Aí aconselho vocês a seguirem tanto o meu Instagram quanto o Facebook. No Facebook, a gente tem o Facebook do curso de Direito da Anhanguera de Santa Bárbara. Lá eu estou sempre divulgando as inscrições que tem. A gente tem sempre vestibular com bolsa de 100%. Olha que bom. Inclusive, no curso de Direito, eu tenho 5 alunos com bolsa de 100%. Olha que eles tiveram uma pontuação muito alta dentro do vestibular. E aí eles conseguiram a bolsa de 100%. Então, mas daí essa bolsa ela é fornecida pela própria faculdade. Pela faculdade. Bacana. É bom saber porque sempre a pessoa gostaria de fazer. E dá para fazer e trabalhar? Por exemplo, vocês têm curso noturno? O curso, em Santa Bárbara, a gente só tem o curso noturno. A gente não tem a turma na turma da manhã. Então, o nosso curso, as aulas começam às 19h10, inclusive o estágio supervisionado que os alunos vão realizar no núcleo, que é aquele que eles vão ter um contato de atendimento da população, que eles têm um contato mais prático com a disciplina, também eu realizo à noite. Tanto que o nosso núcleo ele funciona com atendimento aberto para a população. De segunda e quinta-feira, agora até final de julho, vai ser das 2 até às 7 horas da noite, né? Quando em agosto a gente voltar, além desse período da tarde que ele trabalha, ele vai também ter o atendimento à noite. Daí o atendimento acontece à noite, das 7 até as 8h30 da noite, de segunda a quinta-feira. Muito bom. Porque muita gente pergunta, né? Mas que bacana, tal. Eu mesmo fui uma pessoa que comecei a estudar muito tarde. Aqui, já minha segunda graduação. Eu sou engenheiro civil formado, já aos 21 anos já estava formado engenheiro. Eu trabalhei muito na área, tal, mas eu gostava muito de direito. E depois, quando minha vida profissional deu uma estabilizada, eu falei, acho que eu vou voltar a fazer, né? E aí surgiu essa oportunidade aqui do curso aqui em Piracicaba, que abriu as novas, o curso de Direito pela Anhanguera. Eu falei, vou fazer. E estou bem contente, estou me formando agora no final do ano, né? Já defendi meu TCC, já passei, e agora vamos prestar a OAB. Por isso que eu estou interessado nessas notícias,
porque eu estou preocupado. Os 80 pontos aí, primeira fase é fácil, mas a parte dissertativa, né, professora, eu acho que deve ser difícil. Ou não? Olha, Dá para passar uns 50% passa ou nem isso? vou te falar a minha experiência. Vamos lá. Tudo bem que quando eu prestei fez um tempinho, né? Eu tenho 25 anos de OAB. Quando eu prestei o exame da OAB, eu estudei tanto quanto eu tinha estudado para a primeira fase, eu estudei para a segunda. Eu cheguei para a segunda fase e fiquei até com raiva da prova. Por causa que... Tudo bem que a primeira fase você tem um conteúdo muito grande, muito extenso para você estudar. Então, primeira coisa que eu aconselho quem quer prestar o exame da OAB. Hoje, na própria FGV, que é a responsável hoje pela elaboração das provas, você consegue acesso a todas as provas anteriores. Ah, tá. Dá para fazer... Inclusive com os gabaritos. Então, primeira coisa que eu oriento e aconselho, pega as provas anteriores. Testa, faz um teste, faz em casa. Vai fazendo em casa. Até um dos alunos que foi aprovado, ele veio conversar com os alunos, com os calouros, contando. E justamente ele falou, o que eu fazia? Eu pegava as provas anteriores, eu sentava, marcava, cronometrava no relógio o tempo, colocava o alarme para tocar, o tempo que eu tenho para fazer a prova e eu ia fazendo. Para você já ir se acostumando a cronometrar o tempo da prova. O timing dos questões. Porque por mais que você saiba, que você tenha conhecimento, o ambiente, o tempo que você tem da prova, a estresse que fica do dia da prova, do local, isso interfere muito. E o que eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente tem uma questão de múltipla escolha, leia com muita atenção o enunciado. Sempre tem pegadinha, né? A resposta está no enunciado. Sabe qual que é o grande problema dos alunos? Os alunos são muito afobados. Ele começa a ler a questão, aí ele acha que ele sabe a resposta. Aí ele vai direto para ler a alternativa, daquela metade da questão que ele leu, ele acha uma alternativa e assinala. Só que a outra metade que ele não leu, ela estava dando uma informação contrária do que ela dava na anterior. Então, ele não se ateve a esse detalhe, porque ele não leu o enunciado inteiro. E a segunda fase, doutora, é isso que eu estou preocupado. A segunda fase, você falou que é mais fácil do que a gente imagina ou é mais difícil do que a gente imagina? É isso que eu não entendi. Eu acho mais fácil. Mais fácil, porque o que acontece? Uma que eu diminuo bastante a quantidade de disciplina, que nem quando eu fui fazer, eu só tinha 2 opções. Na época que eu prestei, eu só tinha a opção de escolher penal ou civil. Tá. Só que aí civil, quem escolhia civil era tudo. Então, ou seja, o cara era suicida, porque você tinha que estudar civil, família, empresarial, você tinha que estudar tudo. O que eu falo para os alunos, você vai para a segunda fase, vai para uma área que você gosta muito de estudar e que você domina. E que você sabe muito bem e estuda todas as peças. Vocês têm também, no site da FGV, ela disponibiliza também a segunda fase. Você consegue acessar as provas de segunda fase e o espelho dessas provas. Olha, que bacana. Que você que está aí pensando em prestar o exame da ordem, não é bicho de 7 cabeças, né, doutora? Tem que ter planejamento. E precisa do cursinho? Não, os 2 alunos que eu tenho que prestaram, eles não fizeram cursinho. Direto? Eles foram. Só que você tem que ter dedicação e tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar, tem que estudar. Tem que estudar, tem que ler muito. O muito importante que tem, os alunos não gostam muito, faz cara feia, principalmente quando eu falo, tem que ler lei seca. Tem que pegar o código, ler o código. Tem que ler a Constituição. É importante você ler a lei seca. Porque a hora que você vai fazer a fundamentação da peça, a hora que você vai fazer a fundamentação das questões dissertativas, com as situações, problemas que você tem que analisar, você tem que trazer a fundamentação. E a fundamentação vai estar na lei seca. Está na lei. Maravilha. Bom, estamos assistindo hoje aqui Direito em Foco, excepcionalmente apresentado por mim, Ricardo Caruso. A partir da semana que vem, novamente, o Marcelo estará de volta. Hoje com a apresentação da Alessandra Sanches, que está sendo um papo bem agradável. Ela é coordenadora das faculdades Anhanguera, cursos jurídicos Santa Bárbara do Oeste. E o nosso programa hoje está trazendo uma
um novo patrocinador, que é o jornal A Tribuna de Piracicaba, jornal mais de 50 anos de atuação aqui na região de Piracicaba, né? Muito conhecido, o nosso amigo Evaldo Vicente, um abraço, Evaldo, e Joias Caruso também, desde 1930, 93 anos no mercado de joias e relógios aqui para Piracicaba e região, e hoje também focado no comércio eletrônico através do nosso canal www.joiascarusoleilões.com.br. Bom, vamos lá, Alessandra. E aqui fala também do projeto Lendo a Liberdade. O que é esse projeto? Conta para mim, Isso é uma coisa interessantíssima, hein? Muito legal esse projeto, que nós da Anhanguera de Santa Bárbara fomos convidados a participar. Esse projeto é uma parceria que nós temos da Faculdade Anhanguera, da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Conselho Nacional de Justiça, da Defensoria Pública da União e a Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário. Então, esse projeto, ele consiste no acompanhamento de leituras de alguns livros que vão ser feitos, então eles são entregues para presos, que então o preso ele já foi condenado, ele já está no sistema penitenciário. Tá. Ele foi para o sistema penitenciário, inicia-se a sua execução do cumprimento de pena. Perfeito. E a lei de execução penal, ela permite a realização da remissão de pena. O que é a remissão? A remissão, eu vou ter uma diminuição da pena que o preso teve. Então, ele pode ter essa diminuição da pena por trabalho que ele venha a exercer ou também por meio da leitura. O preso, ele pode, dentro de um período de 1 ano, ele pode ler até 12 livros. Puxa e vida. desses 12, então, ele lê o livro. Aí, depois que ele lê o livro, no sistema penitenciário é feita uma aplicação de uma prova, onde ele vai escrever o que ele entendeu do livro, o que ele achou. Aí, os nossos alunos que estão participando do projeto, eles vão receber via e-mail esse texto que o preso escreveu, e eles precisam daí fazer, feito o texto, vem para o aluno vai avaliar o texto que ele recebeu, e encaminha para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai peticionar no processo de execução penal, pedindo, então, a diminuição da pena dele. Olha, que bonito. E ele pode ter a diminuição de até 48 dias dentro da pena. E a gente vai começar agora, a gente foi 48 convidado... dias por livro ou por todos por todos os livros. Cada livro que ele lê, ele diminui 4 dias da pena. 4 então, ele dias. pode ler até 12 livros dentro de 12 meses. Aí, ele pode diminuir dentro de 12 meses até 48 dias da pena. Mas no outro ano, ele pode fazer mais Pode fazer mais 12 livros. Então, seriam quase 1 mês e meio por ano. Exato. É uma bela... Sim. E aqui, estou vendo aqui, olha, Vidas Secas, O Homem que Calculava. Isso aqui é Malvataã. Capitães de Areia. Exato. Capitães de Areia, se não me engano, é de... meu Deus. Famoso. Jorge Amado. Já li esse livro. Volta ao Mundo em 80 Dias, Júlio Verne, olha lá. A Cor Púrpura. A Cor Púrpura, que deve ser não sei de quem. Aqui o Cortiço. Olha, Aloysio Azevedo, olha lá. Falou o doutor lá. As Prisioneiras de Drauzio Varela. Drauzio Varela e A Hora da Estrela. Clarice Lispector, olha lá. E esses livros, eles são previamente discutidos, né? Já li vários deles, viu, doutora? Eu lia muito, muito. Gostava muito de leitura. Depois eu fiquei míope e comecei a ter dificuldade para ler. Mas agora... eu ganhei de presente da pandemia, agora eu tenho que usar multifocal, né? Mas, um presentinho que a pandemia me deu. Mas muito bom, isso é importante, porque o livro é uma coisa, abre portas, né, para a pessoa, para mundos, e a mente flui, né? Eu acho que é muito importante. Se todo mundo lesse, né? Hoje tem muita gente que não lê um livro sequer na vida inteira. Né? E a leitura é ainda mais no meio nosso, no meio jurídico, sem leitura a gente não faz nada. Tem que ler, mas a população em geral, realmente o brasileiro não gosta de ler. Esse projeto, a gente vai começar a iniciar esse projeto agora em julho. Que a gente está começando o projeto, e também que nós tivemos, no decorrer desse semestre, nós tivemos 2 visitas técnicas diferentes que os alunos realizaram, que eles foram no Museu do Crime e que eles foram para o TRT-15.
Então, todo semestre a gente faz pelo menos 2 visitas técnicas com os alunos. Já estamos planejando para o próximo semestre também as visitas técnicas que vão acontecer. Que bacana, que bacana. Bom, Alessandra, olha, parece brincadeira, mas o nosso tempo está se esgotando. Já recebi a placa aqui de 5 minutos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, um papo maravilhoso. Eu quero que você volte aqui no nosso programa para trazer novidades do curso que você está fazendo lá no semestre que vem. Se Deus quiser, você volta. Está convidada já para falar sobre a próxima semana jurídica que você executar, tá certo? Quero agradecer aqui ao programa Direito em Foco, com patrocínio da Joias Caruso e do jornal A Tribuna de Piracicaba, transmitido pelo portal Nova 15. Muito obrigado pela rádio, pela divulgação, né? Portal Nova 15, né? E, mais uma vez, aguardamos semana que vem o Marcelo Caruso aqui conosco e gostaria que você fizesse aqui as considerações finais, Alessandra, para nós e deixar um chamamento aí para quem quiser participar do próximo vestibular da Anhanguera, como é que vai ser? Bom, referente aos vestibulares, ele colocando no Google vestibulares Anhanguera, ele consegue fazer sua inscrição. Nós temos todo semestre, nós abrimos 50 vagas, né, para o curso de Direito da Anhanguera de Santa Bárbara. Nosso curso ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7h10 até às 22h50, dependendo do semestre, né? Geralmente, no primeiro semestre, os alunos acabam tendo somente 3 disciplinas, aquilo é meio que para se adaptar ao conteúdo das disciplinas. O nosso curso ele é um curso denso, né? Mas ele é um curso que muitas pessoas sonham com o curso de Direito. E o que eu acho muito legal que a gente tem na faculdade é o sistema de ensino que a gente tem da Anhanguera, que é diferente, que é o Felipe Classroom, que é a classe da sala de aula invertida. Então, o aluno, quando ele chega em sala de aula, ele já tem uma pequena noção do que o professor vai trabalhar. Então, ele consegue, com isso, o professor trabalha mais com situações práticas, com ele, com problemas, com ele, com estudo de jurisprudência, que auxilia muito. Que bom. Então, eu falo que o curso de Direito, ele é um curso muito democrático. Eu tenho alunos na faculdade com 17 anos e eu tenho um aluno na faculdade com 70 anos. Olha que beleza. Então, ele é aberto para todos. Maravilha, maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Alessandra Sanches, coordenadora da Anhanguera Santa Bárbara do Oeste, cursos jurídicos, conosco aqui. No Direito em Foco, apresentação de Marcelo Caruso, hoje excepcionalmente eu, Ricardo Caruso, aqui. E muito obrigado para a Portal Nova 15, que nos abriu as portas para a retransmissão desse programa. Muito obrigado, Alessandra. Volte sempre. Obrigada, Ricardo. Foi um prazer.